Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Empreender Space, meu nome é Rafaela e hoje nós estamos aqui com a Érica, que ela é gestora do projeto de TI do Sebrae aqui de Maringá. E como vocês já sabem, o Empreender Space ele é um canal voltado para a comunidade de empreendedores com o objetivo de trazer histórias inspiradoras e também de dar caminhos para você que está aí começando nessa história do empreendedorismo, nessa jornada, ou ainda não teve coragem de começar, a gente está aqui para te dar um empurrãozinho. Então, vamos receber aqui a Érica. Érica, se você puder, por favor, se apresentar pra gente. Bom dia, Rafaela. Tudo bem, gente? Eu sou a Érica, do Sebrae, Érica Sanches. Já estou no Sebrae há 25 anos, né? Então, já, assim, acompanhei toda a evolução e passei por diversos projetos no Sebrae, muitas mudanças que aconteceram nesses anos, mudanças do Sebrae, mudanças minhas também, muito crescimento e desenvolvimento. E acompanhando aí todo o movimento de tecnologia de Maringá, bastante envolvida com o ecossistema já há bastante tempo também, quase, acho que por aí uns 10 anos também que eu estou envolvida aqui com esse movimento de TI, e empreendedorismo é a minha formação também, né? Sou formada em administração, mas fiz algumas especializações também em empreendedorismo, gestão de negócio. Então, Érica, justamente isso é uma pergunta que eu tenho para você. Você basicamente dedicou a sua vida inteira a ajudar pessoas a empreenderem, né? Então eu vejo que assim como na minha vida, dando um spoiler aqui, a minha empresa contou muito com a ajuda do Sebrae, mas um dia a gente conversa melhor sobre isso. Enfim, o que fez você dedicar essa vida toda a ajudarem pessoas a empreender? O que significa para você empreender? Por que você faz isso? Bem, desde que eu entrei no Sebrae, ainda com 19 anos, era muito menina ainda, né? Mas me identifico muito com a causa do Sebrae, né? Me identifico com a missão do Sebrae. Gosto demais de trabalhar lá e esse contato com empreendedores sempre foi assim o meu desafio pessoal também, poder acompanhar, poder ajudar e enxergar, né, as oportunidades que existem para ele e poder monitorar o crescimento, o desenvolvimento. Esse é o nosso desafio. A gente tem a oportunidade de fazer com que empreendedores realizem os seus sonhos. Isso é uma coisa fantástica, né? Aquelas pessoas que, tanto aqueles que ainda vão empreender, que chegam com uma ideia de negócio, chega ainda com muitas dúvidas, né? Muita insegurança, e a gente consegue de alguma forma não só ajudar, mas aproximar outras pessoas também que possam ajudar. Toda a nossa rede de consultores, toda a nossa rede de outros empreendedores que engajamos junto a esse projeto. Então, a oportunidade que o Sebrae tem, que eu tenho de poder fazer isso é uma coisa fantástica. Eu amo fazer isso realmente. Se eu não estivesse no Sebrae, talvez estivesse empreendendo. Isso é uma coisa também, é um desafio que eu tenho mais pra frente, né? Mas até hoje eu me identifico com o Sebrae, me identifiquei e tô lá justamente porque eu gosto, né? Então, cada vez mais poder ajudar e acompanhar os empreendedores. E deixa eu te fazer uma pergunta. Existe muitas vezes, a gente escuta falar de perfis mais adequados para empreender, perfis menos adequados, do tal do empreendedor nato. Enfim, como que você vê isso na prática ao longo desses anos acompanhando empreendedores? Isso realmente é uma coisa que não é para todo mundo? Tem que nascer com isso? Ou não, isso é uma jornada? Como que é? Nós temos alguns programas que o mais conhecido é o Empretec, por exemplo, né? Que na verdade a gente faz toda uma análise do empreendedor, aquele que quer empreender, e analisa os seus pontos fortes e os pontos que ele tem que desenvolver. Então, assim, não existe um empreendedor nato, existe um empreendedor que precisa se conhecer e desenvolver os seus pontos fortes, né? Então, naqueles desafios que ele tem do dia a dia, ele tem que saber quais são as suas dificuldades, ou ele se desenvolve ou ele atrai pessoas que vão complementar aquela expertise que ele não tem, né? Então isso é muito importante para o negócio, é se conhecer e ter essa vontade. Isso que você está
falando, inclusive, numa entrevista que eu fiz com o Rodrigo Palhano, depois vocês procurem aí no canal, ele comentou justamente sobre isso, sobre você se cercar de pessoas diferentes. Então, na verdade, essa história de que é empreendedor nato é mito. De verdade, é muito trabalho e você se conhecer e ter pessoas em volta de você que te ajudem a fazer a coisa acontecer. O comportamento empreendedor, né, ele é desenvolvido. Ele é desenvolvido fazendo, correndo risco, calculado, é claro, mas é na prática. Então, toda a formação desse empreendedor, ele vai acontecer com uma prática, desde que ele se desafie para isso, né? Então, ele tem que se pôr à frente daquele desafio, ele tem que se reconhecer, mas ele vai se desenvolver a partir disso. Entendi. E quais são as principais inseguranças que você vê que as pessoas que procuram o Sebrae, seja porque estão com uma ideia ou que estão naquele iniciozinho do negócio ainda, né? Quais são as principais inseguranças que essas pessoas têm? E normalmente o que elas fazem que faz com que elas consigam vencer essa barreira e fazer o negócio continuar? A insegurança é do futuro mesmo, né? Então, assim, muitas vezes pessoas que tinham uma zona de conforto, né? E falam, agora eu quero empreender. Claro que isso existe um risco em torno disso, é uma coisa nova para ele, né? Então ele busca o Sebrae com muitas incertezas ainda, muita vontade, um sonho muito grande de empreender, mas justamente esse desafio de se cercar de instituições, de se cercar de pessoas que possam pegar na mão também e acompanhar o desenvolvimento dele. Então, quando ele encontra essa segurança também, não só em todo o ambiente que ele está, na verdade, né? Então, é importante ele saber dos seus desafios, mas encontrar essa rede de apoio para ele, porque a insegurança é justamente nesse sentido. Aí vem segurança técnica de gestão, que a gente acompanha, de planejamento, né? O plano de negócio, mas tudo isso é questões técnicas. Isso a gente tem como, né, dar essa formação através de cursos, capacitações. Mas a insegurança realmente é do desafio, né? É do futuro. E vocês, ao longo desses anos, vocês colecionam uma série de estatísticas, inclusive várias delas estão disponíveis na internet. Eu aconselho vocês a procurarem essas estatísticas sobre empreendedorismo e sobre mortalidade, crescimento de empresas, que o Sebrae faz um trabalho muito legal na divulgação disso dentro do portal deles, tá? É só buscar lá que você vai encontrar. Enfim, mas dentro dessas estatísticas, o que vocês observam que é a taxa de sucesso desses empreendedores que acabam buscando essa rede de apoio versus a taxa de sucesso dos que não buscam essa taxa de apoio? Por exemplo, quando os empreendedores que se envolvem mais com programas de empreendedorismo, como o Sebrae, ou passam por programas de aceleração quando são empresas de tecnologia, enfim, isso realmente aumenta a chance de sucesso desse empreendedorismo? Você tem algum histórico para poder falar? Na verdade, nós temos, assim, pelo acompanhamento dos projetos que nós atuamos, a gente consegue entender que isso acontece na prática, mas não há uma estatística, assim, nacional, estadual a esse respeito. Porque participou, porque ele aumentou a taxa de sucesso. Isso a gente visualiza na prática, pelo acompanhamento dos empreendedores. Então, nós observamos que aqueles que estão se desenvolvendo realmente, que estão se capacitando, e a gente vê a evolução deles. Assim como nos projetos que nós atuamos, aqueles que são os mais engajados, os mais envolvidos, né, que estão alcançando aí os seus maiores resultados. Então, na prática, pelo conhecimento que a gente tem, pelo monitoramento que a gente faz dos projetos que atuamos, a gente consegue identificar isso muito bem. Mas não existe uma estatística que diz esse respeito. Entendi, que mostra. Obviamente que, assim, quando a gente vê uma taxa de mortalidade muito grande, acho que é 95% nos primeiros 5 anos, se não me engano, enfim, isso é geral, né? E a gente não vê isso acontecendo dentro dos projetos do Sebrae. Então, obviamente, a gente vai ver aí uma boa diferença. Eu, pelo menos, conheci muito poucas empresas de dentro dos projetos que deixaram de existir. Acho que não lembro nenhuma, inclusive, sequer.
Exatamente, são aquelas empresas que nós acompanhamos, que nós observamos a evolução delas. As que a estatística mede, né, na sua capacidade, nós temos uma amostra dos empreendedores que participam e a gente acompanha a taxa de evolução deles, a taxa de sucesso deles é muito maior. Bom, assim, como você está falando, né, eu pelo menos também na prática nunca vi nenhuma empresa acompanhada pelo Sebrae que deixasse de existir. Então, realmente a gente vê que essas estatísticas que são apresentadas provavelmente elas envolvem empresas que não são monitoradas em sua grande maioria, até porque a grande maioria dos empresários também talvez não busque ou não saiba como buscar o Sebrae, né? Ou não tem, enfim, não saiba como buscar esse apoio, né? Exatamente, a gente acompanha os projetos, né? Então, especificamente nós temos programas de indicadores dentro dos projetos, né? E mesmo dentro dos projetos que acompanhamos, a gente vê assim, que aqueles empresários, né? Nós temos um grupo de empresas, aqueles que mais se desenvolvem, que mais seguem, né? Estão desenvolvendo como empreendedor e também como a gestão da empresa, são os que colhem os melhores resultados aí, os melhores indicadores que a gente tem de financeiros, enfim, de crescimento realmente. Entendi. E agora vamos falar um pouquinho da parte que às vezes as pessoas não contam, né? Porque a gente sempre escuta aquelas histórias lindas, maravilhosas, né? Do lado direito. Vamos falar um pouquinho do lado avesso aqui, porque com certeza você conhece muitas histórias. Obviamente que a gente não vai falar nomes, citar empresas e tudo mais, porque seria totalmente antiético. Mas quais são os principais aprendizados que você viu empresários tendo e o lado mais difícil do empreendedorismo, aquele que não aparece normalmente nas entrevistas? O que nos bastidores você vê que faz parte da vida do empreendedor, mas que muitas vezes não é falado? Por exemplo, normalmente a gente vê a figura do empreendedor como sendo ele o cara da empresa, né? Como se ele fosse a única pessoa da empresa que realmente fizesse a empresa crescer. Ou enfim, a gente escuta as histórias porque elas são contadas de uma forma a ficarem encantadoras. Mas talvez essas empresas passaram por momentos e decisões extremamente difíceis que não são contadas ali. Você tem algum caso ou de situação que você acompanhou, que você saiba e que pode ilustrar pra gente um pouco desses bastidores do empreendedorismo? A gente sempre, quando divulga, né, a gente gosta de divulgar os cases de sucesso, justamente para incentivar outros empreendedores, de dar esse glamour também para o empreendedorismo, para que as pessoas queiram empreender, é muito importante. Sim. Mas, por outro lado, a gente tem que mostrar os casos de insucesso, porque nos casos de insucesso vem muitos aprendizados, né? Sim. Então, alguns paradigmas que existem, a gente também levar para o empreendedor essas histórias, né? De quais foram os desafios, quais foram os tropeços, né? Quantas pedras ele teve que tirar do caminho, isso muitas vezes não aparece. Parece que o empreendedorismo vem muito fácil, né? O sucesso vem muito fácil, muito rápido, né? E isso na prática realmente não é o que acontece, né? São muitas as dificuldades. Então, isso é importante, principalmente no movimento hoje com esse movimento de startups que nós temos, né? Então, o jovem, ele vê uma startup sendo investida com milhões, acho que isso veio, né, caiu no colo do empreendedor. Então isso é muito legal de falar, inclusive, porque a gente parece realmente que foi rápido. Não foi rápido. Para ele chegar naquele momento, ele teve que se capacitar muito, ele teve que se envolver com pessoas que complementassem a sua expertise, ele teve um ganho de maturidade no seu comportamento empreendedor, mas também no seu negócio, porque o investidor, o parceiro que vem, né, para aquele negócio, que vem atraído por aquele negócio, ele tem esse olhar, né, até que ponto realmente ele vai fazer a entrega necessária para o mercado, a entrega necessária que ele está se comprometendo. Então,
Isso porque o empreendedor se preparou e às vezes essa preparação dura anos, né? Isso não aparece, só aparece o momento do investimento, o momento do sucesso. Mas para ele chegar naquele momento, foram muitas pivotagens, foram muitas validações, foram muitos os desafios os caminhos que ele teve que percorrer. Tem algum caso que tenha te chamado mais atenção no sentido justamente de mostrar todo esse preparo, todo esse iceberg que fica embaixo, subterrâneo? Tem algum caso que você se lembre, sem citar, obviamente? Nós temos casos, inclusive, locais, né, de startups que nós acompanhamos e que estão ainda aí na sua jornada. A gente já vê várias colhendo seus resultados, mas a gente acompanha desde o início do seu projeto, né, desde a ideia. Então a gente sabe das dificuldades financeiras que passaram, né, até assim o apoio da família num momento difícil. A gente com contato com o empresário, a gente percebe isso, dificuldades financeiras realmente para conseguir passar por aquele momento. Não tem almoço grátis. Acreditar no sonho custa caro, né? A família tem que entender isso, a família tem que ir junto. Então a gente percebe todo esse momento, a gente acompanha com um olhar assim, né? Porque é o momento dele, é o momento do projeto. A gente sabe disso e que ele tem que prosperar, ele tem que passar realmente por aquilo, não é fácil. O momento de enxergar se é aquilo mesmo que ele vai colocar no mercado. Então nós temos projetos que pivotaram, né, que fizeram todo um investimento numa tecnologia, em um trabalho, e de repente viram uma outra oportunidade e pivotaram no momento certo também. Então a gente tem isso, empresários locais, a gente acompanha isso. Ou seja, aí você falou, por exemplo, pivotar. Eu acho importante para quem não sabe, pivotar significa você tá indo num caminho, você fez todo o investimento e você viu que aquele caminho não tá certo. Ou seja, você tem que ter a humildade de mudar o caminho e começar uma outra coisa. E o que acontece com o investimento que você fez até aquele momento? Bom, aquele investimento que você fez até aquele momento, você, financeiramente falando, talvez você aproveite alguma coisa dele. Mas o aprendizado vai ser realmente o que fica. Ou seja, é aí que está o risco, né? Pode-se falar muitas vezes em relação, às vezes a gente usa o termo pivotar e fica mais bonito, mas de verdade é importante quem está começando saber o seguinte: você vai errar, ok? E por quê? Porque não existe uma fórmula, não existe uma mágica, não existe algo que funcione sempre, porque se fosse assim, a gente simplesmente sairia, né? Tinha uma cartilha e saía das empresas. Ou seja, você vai errar. E quando você errar, você não pode se abater. Muitas vezes eu escuto uma série de empresários, às vezes até falando sobre essa questão do erro. Eu acho até legal a gente falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que tem muito medo de errar, certo? Às vezes até empresários realmente, mas que tem um perfil um pouco mais conservador, ou seja, que não são tão empreendedores, né? Assim, tudo realmente de estar buscando. Como você vê o erro dentro da vida do empreendedor e como você acredita que ele tem que olhar para o erro? Quando ele erra, o que ele tem que fazer? O Brasil tem essa cultura, né, que a gente, assim, algumas visitas que a gente faz fora, em outros países que tem essa cultura do empreendedorismo, principalmente nesse conceito de startup. O erro, ele não é visto da mesma forma como é visto aqui no Brasil, né? O erro é um aprendizado que ele teve a partir daquilo. Então o conceito é assim, ele errou, aquele erro ele não faz mais, porque por aquilo ali ele já passou. Mas existe uma forma de aprender com o erro dos outros também. Daí a importância de engajamento, do envolvimento com o ecossistema, de entender por onde outros empreendedores já passaram, o caminho que os outros empreendedores já percorreram, erraram, né? Então isso é importante entender, porque não necessariamente ele precisa errar como o outro. Sim, com certeza. Mas errar ele vai em algum ponto. O erro é de onde vem o aprendizado. E a partir do momento que ele errou aquilo é errado, ele não faz mais. Então, esse olhar que a gente tem, né? De que o risco realmente ele vai ter. É importante enxergar logo onde ele está errando
E esse momento de mudar, da mudança de rumo é muito importante. Não persistir muito naquilo que ele está vendo que não vai dar certo, né? Porque uma coisa é a persistência e a outra coisa é seguir no negócio que está errado por teimosia, né? Então, é persistir, ok, tá vendo que aquilo é certo, claro, se cercando de informações, se cercando de mentoria, se cercando de pessoas que dizem para ele, não, você tá no caminho certo, e ele vai persistindo naquele caminho. Agora, se tá todo mundo, né, todo o mercado dizendo para ele, o cliente dizendo, ou ele nem tá ouvindo o mercado, não tá ouvindo o cliente, porque é uma outra condição também, e ele continua fazendo aquilo de forma errada, aí sim ele tá fadado ao fracasso. Entendi. E pra gente finalizar aqui, Érica, eu gostaria de escutar de você a seguinte resposta, de repente, para quem está nos ouvindo. Que dicas você daria para quem ou ainda não começou, mas tem muita vontade, ou começou e tá meio perdido ainda, enfim. Que dicas você daria para essas pessoas, para elas aumentarem a chance delas de sucesso? Bom, muito bem, né? Enquanto Sebrae, né, eu diria que empreender realmente é um sonho de muitas pessoas, né? Potencialmente do brasileiro, a gente percebe isso. No Sebrae nós estamos lá para apoiar nesse sonho, dando um ferramental, aproximando, né, as informações, aproximando as capacitações necessárias para que ele inicie esse novo desafio da vida. E enquanto pessoa, Érica, eu digo, acredite nesse sonho, né? Mas principalmente se cerque de pessoas que vão te apoiar nessa jornada, que vão ajudar você a empreender, seja muito engajado em todos os movimentos dos setores que você vai atuar, né? Busque sempre estar próximo de pessoas que vão ajudar você nessa construção. E realmente vale o desafio, empreender é muito bom e colher os frutos depois, né, daquilo que a gente sonhou e que depois se vê como uma realização é muito bacana. Então, vale a pena realmente empreender. Muito obrigada, Érica. Bom, gente, essa foi a Érica Sanches, gestora do projeto de TI do Sebrae aqui de Maringá. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal e segue a gente, porque sempre você vai ter histórias inspiradoras, especialistas falando para poder te ajudar nesse caminho, nessa jornada que você está. Conte com a gente, ok? Muito obrigada e até mais. Tchau, gente.